Boa tarde, meus amigos. O meu nome é Cláudio da Costa Oliveira e hoje é dia 15 de janeiro de 2021. São 15 horas e 30 minutos, né? Eu sou economista aposentado da Petrobras e faço parte hoje do Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas, o CNTRC, né? Eu vim aqui para conversar um pouco com vocês sobre alguns temas, né, relevantes da pauta de reivindicações que o Conselho colocou quando convocou essa paralisação no dia 1º de fevereiro, né? Eu vou começar aqui falando, espero ser breve, sobre a política de preço da Petrobras, o preço de paridade de importação. Eu, de propósito, coloquei aí, antes do meu vídeo, coloquei esse vídeo aí do presidente Bolsonaro falando sobre esse assunto durante a campanha eleitoral. Significa dizer que ele tem uma noção muito clara do que é esse preço de paridade de importação, não é? Quando ele diz que, lá naquela época, né, o Brasil produzia 20% do que era consumido, o Brasil produzia 80% do que era consumido, do combustível que era consumido aqui, e importava 20%, né? Mas ali já estava em plena vigência o preço de paridade de importação. Significa dizer o seguinte: esse preço de paridade de importação, que muitos falam, né, que aqui no Brasil é colocado um preço internacional em cima do produto, mas isso é uma balela. Se fosse só apenas o preço internacional, nós não teríamos esse problema todo que estamos tendo, não é? Mas a coisa seria muito mais suave, sabe? Mas preço de paridade de importação, para calcular isso, para calcular, por exemplo, o preço do diesel aqui no mercado interno, eles pegam o preço do diesel lá na refinaria, lá nos Estados Unidos, aquele preço do diesel em dólar lá, soma o custo do frete até o Brasil, soma o custo de internação no mercado brasileiro, custos portuários, alfandegários, soma o custo de transporte até a refinaria, adiciona um seguro para garantir estabilidade de preço e de câmbio e ainda atribui um lucro. Portanto, esse preço de paridade de importação, ele é igual ao custo de importação mais lucro. Não sei se vocês estão entendendo. Apesar de a maioria, como disse o presidente Bolsonaro aí na época que ele disse, né, 80% do produto era feito aqui no Brasil, 20% era importado. Mas isso porque já estava em vigência esse programa, né? Porque se você olhar lá em 2014, era produzido aqui no Brasil 95% do que era consumido. Só 5% que era importado. E hoje, nas condições de hoje, se eliminar esse preço de paridade de importação, as refinarias brasileiras, provavelmente, em função da queda de consumo que houve, de lá para cá, de 2014 para cá, provavelmente as refinarias brasileiras vão suprir 100% do mercado brasileiro, não vai precisar importar nada. Esse preço de paridade de importação permitiu que as refinarias estrangeiras viessem aqui e tomassem o mercado da própria Petrobras. Quer dizer, ele é danoso sob diversos aspectos, né? É um absurdo, um verdadeiro absurdo, né, que nós estamos assistindo aí desde 2016, né? É bom de se verificar que o presidente, me parece que ele tem conhecimento disso, tanto que ele, pela palavra dele lá na campanha, né? Então a gente se pergunta, né, o que pode estar ocorrendo, né? Será que ele mudou de opinião? Ou será que ele não tem força política para alterar? Porque
as forças políticas que estão por trás disso, os interesses financeiros que estão por trás disso são enormes. Não é? O próprio presidente deve sentir pressão. Então, essa nossa paralisação e essa nossa reivindicação, né, tem um sentido também de dar um apoio político ao presidente para tomar a decisão de fazer essa alteração. Não é? O Brasil não precisa, e a Petrobras, durante décadas de existência, sempre baseou os seus preços no seu custo de produção e na capacidade de pagamento do consumidor brasileiro. E nunca teve conflito, nem com distribuidores, nem com caminhoneiro, nem com revendedores, com ninguém. Não é? Então, por que isso foi adotado? É claro que foi adotado para beneficiar alguém, né? Tá certo? E quem está perdendo, quem? É o consumidor brasileiro, somos nós, que pagamos mais caro, é a própria Petrobras, que perde mercado, fica ociosa, né? Perde renda, e o Brasil perde emprego, que vai lá para fora, né? E a própria economia brasileira, que fica menos competitiva, com um produto com preço mais alto do que o do mercado internacional. Essa é que é a verdade. Não é o preço internacional, o preço aqui é mais alto do que o mercado internacional, tá certo? Mas isso não vem de agora. Muita gente fala, isso veio lá, iniciou lá no governo Temer, em 2000. Não, esse nome, preço de paridade de importação, foi dado, né, e o critério lá colocado, em outubro de 2016, pelo então presidente da Petrobras, Pedro Parente. Mas antes disso, os preços aqui no mercado interno, ainda no governo da Dilma, já estavam acima dos preços internacionais, entendeu? Já estavam acima. Então, isso já veio de antes até do governo Temer e do Pedro Parente, né? Foi lá na administração do Bendini, né? E lá que começou também desmonte da Petrobras, essa coisa toda, né? Então não dá para esconder. Esses números estão todos lá no balanço da Petrobras, é muito fácil de ver, né? Agora, causa estranheza para mim também ver algumas pessoas aparecendo agora com um discurso, né? Primeiro que é o seguinte, o Conselho ele foi criado porque as entidades que se dizem hoje representantes, né, dos caminhoneiros, na verdade, elas estão atuando junto com o governo. Eles deixaram de ser representantes do caminhoneiro para atender aquilo que o governo pede. Esse mesmo problema aconteceu lá na Petrobras, com os petroleiros. A Federação Única dos Petroleiros, né, subordinada à CUT, que é um braço do Partido dos Trabalhadores, né, durante o governo do PT, essa federação, ao invés de trabalhar em defesa dos petroleiros, passou a trabalhar em defesa dos interesses do governo. E interesse deles mesmo, quer dizer, de conseguir no governo colocações para os seus diretores e benefícios para os seus diretores, né? Ora, aí foi criada uma outra federação, baseada exatamente por causa desses problemas, né? É a mesma coisa que está acontecendo aqui. O conselho está sendo criado porque aqueles que estão representando deixaram de representar os caminhoneiros. Então precisa um outro grupo vir substituir para colocar as coisas no lugar. Porque esse conselho não está aqui para obedecer o governo, está aqui para atender os caminhoneiros, e é essa a obrigação. Não é verdade? Então, assim que esse conselho estiver formatado, é claro que ele vai crescer. Não é? Então não adianta agora o governo, aí, ministério, fazendo pressão, etc. Tal, e tem alguns caminhoneiros que chegam aí falando um monte de bobagem, absurdos, né? Eu vi aí como é que é, Fabiano, né? Fabiano Careca, não sei o quê, falando um monte de bobagem sobre esse preço de paridade de importação. Ele não sabe nada. E não sei por que ele está falando. Ele sabe que ele não sabe nada. Né? Ele fala tanta coisa errada, né, que com certeza falaram alguma coisa para ele está soltando aí por algum interesse dele, pessoal, porque não é possível. O cara dizer que o preço nas refinarias da Petrobras é mesmo em todo lugar do Brasil. Isso é uma mentira. Basta vocês entrarem lá no site da ANP, www, é a Agência Nacional de Petróleo, ANP,
www.anp.gov.br. Vocês colocam lá preço de paridade de importação. Vai aparecer o preço de paridade de importação em todos os portos brasileiros, em todas as refinarias brasileiras. Cada uma é um preço. Por quê? É aquilo que eu te falei. Como é que é calculado? Calculado o preço internacional lá nos Estados Unidos, o frete até o Brasil, a internação no mercado brasileiro, o custo até a refinaria. Não é? Então, por exemplo, lá em Recife, que está muito mais perto lá do Golfo do México, o frete lá é mais barato, mais perto. Né? A refinaria está perto do porto, para transportar até a refinaria é mais barato. Então, o preço de paridade de importação lá em Recife, claro que ele é muito mais baixo do que, por exemplo, em Betim, em Minas Gerais, que tem desvio, acho que até o Rio de Janeiro, para depois ser transportado até lá. Né? O cálculo, não o cálculo, né? Tá entendendo? Então, é isso que é. Então, vocês olharem, então, o cidadão fala uma coisa sem ter entendimento nenhum, né? Depois fala da questão de composição acionária da Petrobras, né? Sem saber que o governo tem o controle acionário da Petrobras, sempre teve. Isso está na Constituição, isso está no Estatuto da empresa. Isso não muda. O que comanda a empresa são as ações ordinárias. Toda empresa tem ações ordinárias e preferenciais. O que tem direito a voto são as ordinárias. Então, o governo tem mais de 50% das ações ordinárias da Petrobras. E isso é obrigatório, por lei, não pode ter menos, entendeu? Então, tendo mais de 50% de direito a voto, é quem manda na empresa, quem nomeia os diretores, nomeia conselho de administração e que estabelece as regras da empresa. Agora, é claro que o presidente pode sofrer muita pressão, muito lobby, né? E precisa de apoio político para tomar determinadas decisões, né? E nós podemos dar esse apoio, sim. Esse apoio vai começar com a paralisação, né? De 1º de fevereiro, né? Que já, aí vai ser uma demonstração já de apoio e a colocação da pauta, né, do Conselho, e vamos discutir todo o assunto. E eu vou estar aqui sempre à disposição, tá certo? Amanhã eu volto a falar, vamos falar sobre um outro tema, tá bom? Muito obrigado e bom dia a todos.